Me diz uma coisa, o seu tempo na dependência química com esse uso total de droga foi quanto tempo? Você falou 20 anos. E aí, quando que foi o basta? Porque do jeito que você tá falando, por enquanto, é uma vida que, pô, pra um moleque que tá nessa... Tá maneiro. Porque sabe, você ainda tá trabalhando, você ainda tá ganhando dinheiro. O que a gente fala, DVD, o que a garotada hoje... Não a garotada, não, mas pessoas de todas as idades, dependentes de todas as idades. O que fala? Não, eu uso de forma recreativa. Sim, ouço muito. Eu uso de forma recreativa. Pô, não, mas o Sandro é um problema, o Rafael é outro problema. Eu não. Eu dou um tirinho de sexta-feira, né? Eu fumo meu baseadinho. Mas eu tinha esse texto também. Né? Eu fumo meu baseadinho que eu preciso pra abrir o apetite. Eu fumo meu baseadinho, eu fumo meu baseadinho à noite pra dormir. Então você vai associando, né, a droga a um monte de saídas. Né? A verdade é essa. Você tinha esse texto porque você tinha um status legal. Tinha um status. Sabe? E aí o que acontece? Aí começou os prejuízos a sinalizar que eu estava mal. Então eu comecei a bater com o carro, comecei a ter uns prejuízos enormes, quase morrer diversas vezes. Aí eu falei, cara, preciso parar. Aí eu me lembro que com 33 anos, eu já tinha 5 anos de noite, eu falei, pô, idade de Cristo, né? Muita gente faz isso, muita gente vai se identificar. Falei, 33, queria me apegar a alguma coisa. Eu falei, 33 anos, idade de Cristo, é agora. Tentei parar dos 33, todos os anos, e não conseguia. Não conseguia, de todo jeito, não conseguia. Aí eu tive a primeira overdose, né? Foi o que muitos falam, acho que você já falou isso. A gente nunca vai ter aquele efeito do início, né? Nunca. O Rafa uma vez falou isso pra mim, e eu registrei isso que ele falou. O dependente, ele busca sempre o efeito da primeira dose. Isso. Não é? E é automático, é uma coisa até lógica, né? Que o seu corpo, ele vai criando a resistência. Tolerância. É automático do nosso corpo, né? Então a gente vai ali. Se você começar, né? Mas eu tenho estômago pequeno. Mas se você começar a empurrar bastante coisa de manhã... O estômago vai empurrar bastante coisa no almoço, bastante coisa... O seu estômago vai dar uma laceada. Então, o seu corpo vai se acostumar, né? Vai ficar a mesma coisa no nosso organismo. Então, você vai ali, vai lá cheirar. Eu comecei cheirando um pino de cocaína. Sim. Aí eu passei a passar droga injetável. Quando eu cheirava 30 gramas de cocaína, e não me dava barato. Entendeu? Eu não ficava louco. Aí eu falei assim um dia, pô, eu quero ficar louco. Eu vou jogar isso aqui na minha veia. Eu morro de medo de injeção, brother. Eu morro de medo, mas eu queria aquela busca, né, incessante, desesperadora, pelo primeiro prazer, que eu nunca mais tive. Né? E assim vai, seu corpo vai desenvolvendo, de um pino foi para 2, de 2 foi para 3, cheguei nos 30 gramas, fui pro baque, aí também eu já comecei a acostumar também com o negócio, aí apareceu o crack. Aí, pô. E aí comecei fumando uma pedra de crack, pra mim durava um dia, 2. Aí foi diminuindo o tempo. Quando eu parei, eu tava fumando 70 pedras de crack por dia. Cara, que assustador. Você teve essa primeira overdose, você tava onde e como é que foi? Até na palestra que eu fiz agora, eu tenho um slide lá interessante, que o consumo gera tolerância, aí você aumenta o consumo que gera dependência. Então, eu tomava uma garrafa de vodka, depois eu tinha que tomar 2, depois eu tinha que tomar 4. E aí, você vai aumentando a dose. Eu comecei a aumentar a dose, meus órgãos entraram em falência, aí eu tive a primeira overdose. Eu me lembro que eu não aguentava mais cheirar. Eu achava para os caras e falava, cara, eu não aguento mais cheirar. E o pessoal Mas passando, teu corpo pedia, né? O teu corpo, porque a gente não tem mais prazer. O corpo pedia, eu não aguentava mais cheirar, cara. O pessoal de favela em São Paulo, dentro do carro, né? Aí teve uma hora que eu não aguentei mais. Me deixaram numa casa em São Bernardo. Esse cara da casa até morreu já. Eu estava nessa casa em São Bernardo e o cara não me conhecia. Aí o cara me conheceu no rolê. Aí o cara, pô, como que eu vou deixar esse cara na minha casa? Meus pais estão viajando, eu nunca vi esse cara na vida. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu te conheci agora, eu não aguento mais ir em favela, eu não quero mais cheirar, a gente já está cheirando há 3 dias, não entra nem mais nada pelo meu nariz, já está caindo no meu nariz. Deixa eu ficar aqui, eu não vou roubar nada não, eu vou ficar quietinho e tal. Aí meu amigo, pô, esse cara é do bem, deixa ele aí, vamos lá atrás de mais. Aí eles foram atrás de mais, me trancaram dentro da casa de um desconhecido. Tive overdose lá dentro. Puta que... Aí que foi o negócio. Aí meu coração começou a bater muito forte. Eu dentro do chuveiro. Aí eu comecei a ficar a língua querendo enrolar. Aí eu fui para fora da casa do cara, que tinha, assim,
uma varandinha assim e tinha aquela grade de ferro. Cara, eu comecei a gritar, né? Acordei a vizinhança inteira, aí expus o cara, né? Aí aquele cara da moto do guardinha da rua chegou, o que está acontecendo? Eu falei, chama uma ambulância que eu estou morrendo. Aí eu achei uma madeira, nunca esqueci, uma madeira bem quadrada assim, grossa assim, aí eu coloquei, furei meu céu da boca e comecei a lutar com a minha língua. Caramba, cara. Com medo da língua, Meu Deus. da língua enrolar. Se a língua enrola, eu paro de respirar. E não tinha ninguém para puxar, né? Aí eu furei o céu da boca com a madeira, com tanto medo de dar uma brecha para a língua enrolar. Aí comecei a fazer, cara, não sei nem como. Eu me lembro que eu fiz muita força com o meu braço para baixo, para a língua não enrolar. E a língua querendo enrolar, fazendo uma força terrível, cara. E depois disso foi que... Não, depois disso... Break. Putz, aí depois disso eu falei, nunca mais. Fiquei 6 meses sem nada, sobrevivi esse primeiro início de overdose. Aí você esquece, né? O prejuízo, eu costumo falar que o prejuízo, ele passa, você esquece, mas o prazer está tatuado na cabeça, né? Eu aprendi isso com o meu professor. Começa da saudade, começa da vontade. Aí começou a cair no esquecimento. Fica na sua memória, que a gente fala que... Aquele primeira dose, né? Aquele impacto, né? A gente fala que esse desejo, né, essa lembrança, a gente fala que a memória é eufórica. É uma coisa que, né, é quando você lembra da droga, mas normalmente não vem a tua noia, não vem você sendo preso, não vem você, né... Vem os picos de prazer. Vem, nossa, vontade de dar um tiro, eu lembro dando Você na romantiza, balada. né? Eu na balada, mano, dando um tirinho. Você falou, essa foi minha primeira overdose. Foram quantas? Aí não, foram 3. Aí depois disso, eu tentei controlar o incontrolável, né? Que você sabe que não dá, né? Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Eu falo essa frase direto. E o cérebro, ele tem a função de encantar, de iludir. O cérebro ilude a gente. Falou, não, vai num só, você vai ter controle. Aí depois que você usa esse um só, você se ferra. Porque, cara, é muita ilusão. Você usa com a ilusão de que um só você vai ter o controle, depois você se arrepende, logo depois, né? E aí, nisso, eu falei... Nossa, quantas vezes eu já fui internado? Fui internado aí 33, 34 vezes. 34 vezes? Aí eu falava assim, não, tô bacana, fiquei bem, né, tal. Aí, poxa, ficava aquela coisa na memória eufórica, né, no subconsciente. Não, agora você já tá bem, você aprendeu na clínica, você vai conseguir controlar. Você já sabe ter o controle. Né? E aí depois, cara, que eu dava o primeiro tiro, era uma deprê na hora. Na hora, instantâneo. Vinha aquela coisa tipo, tá vendo, seu imbecil, você é um fraco. Aí zero o cronômetro, aí você vai... Aí você, puta... Vai pro final da fila tudo de novo. Me entreguei de novo, eu sei que não era, eu sei que eu não podia, eu sei que não dá mais. Isso. E era uma coisa de uma vergonha, né, com uma impotência, né, que é a verdadeira impotência, que nós somos impotentes perante o álcool e as drogas. Essa é a verdade. Essa é uma coisa que a gente tem que sentir, que as pessoas falam, né, que tá lá nos 12 passos, né? Isso aí é falar. Somos impotentes perante o álcool e as drogas. Mas isso aí a maioria das pessoas fala sem sentir. Você tem que sentir e racionalizar isso de verdade. Você fala assim, realmente, eu sou um impotente. Né? Não é só conceder-me, Senhor, babá, não é só da boca para fora. Você tem que sentir. Não, e paralelamente a isso, minha mãe, eu tive essa overdose longe da minha mãe, e minha mãe sentia tudo, né? Toda a mãe que está acompanhando sabe que a mãe é muito intuitiva, né? E os meus atropelamentos, que eu fui atropelado várias vezes, minha mãe sonhou comigo sendo atropelado, e eu estava sendo atropelado. E aí minha mãe tinha que descer na rua e ficar vagando, desejando ser moradora de rua. A minha mãe falava assim, eu não posso chorar dentro de casa que eu vou receber pancada do resto da família. Então eu tinha que chorar na praça. Aí minha mãe não podia ver um jornal na praça que achava que era o filho morto. Poxa. Eu sumia. Então minha mãe ficava desejando ser moradora de rua. Mãe, um beijo, te amo. Sabe que tá tudo bem. Hoje você me ajuda a resgatar as famílias. Um beijo. Você me resgatou. Aí, para concluir, para ir rápido. Aí, nisso, a segunda overdose. Segunda overdose, mesma coisa. Lutei com a minha língua de novo. Já estava especialista em lutar com a língua. Aí tal, já sabia a manha, já pegava a madeira. Tive numa portaria, né? O porteiro chegou para mim e falou, cara, você tá mal, tudo. Eu falei, chama uma ambulância para mim.
Aí eu pedi para o porteiro chamar a ambulância para mim. Eu liguei para a ambulância. Falei, eu gostaria de fazer um pedido para vocês me socorrerem. Você está chamando a ambulância para você mesmo? Para você mesmo. Falei, tô. Ela nunca vi isso. Falei, o porteiro também chamou. Então tem 2, 3 chamando aqui. A porta está aberta para você não demorar. E eu peguei uma raquete de ping-pong, que estava na portaria lá do porteiro, e peguei o cabo da raquete de ping-pong e comecei a lutar com a língua de novo. Cara. Né? E aí, eu esperando a ambulância chegar. E quando a ambulância chegou, larguei a raquete, porque eu estava com a ambulância para puxar a língua. Porque para puxar a língua, não é qualquer um, não. Se você puxar errado, você fica sem os dedos. Se a pessoa morde, arranca um pedaço. Você fica amputado, porque o maxilar fecha com toda a força. E aí eu sabia que não era. Por quê? Porque muito tempo atrás, no consumo, eu tinha uma namorada que ela puxava a língua. A especialidade dela era puxar a língua e salvar os amigos. E ela falava para mim a dificuldade que era de puxar a língua. Puxar a língua não é fácil. Tem que ter o time certo e tirar rápido para o dedo não ficar ali no meio do maxilar. Só que aí eu não sabia se alguém sabia puxar a minha língua. Então, por isso, a madeira começou a sendo uma ferramenta, né, para me salvar. E depois disso, eu falei, nunca mais eu vou usar. Nunca mais, prometi de novo. Aí veio a terceira overdose, que essa foi a última, graças a Deus. E ela veio seguida de uma fuga que eu fiz do micro-ondas, né? O micro-ondas, você diz, dos traficantes. Porque eu comecei a me colocar muito em risco, né? Na verdade, eu fui para o Rio de Janeiro porque eu convenci a minha mãe a falar que se eu fosse para o Rio, eu ia parar de usar. É a fuga geográfica, né? Que a gente sabe. E eu acreditei nessa fuga. A gente acredita na própria mentira, né? Que, na verdade, a gente gostaria que fosse verdade. Então, eu falei, mãe, se eu sair de São Paulo, voltar para o Rio de Janeiro... Aí lembrei lá da Top Moda, da Mobilete. Falei, mãe, se eu voltar para o Rio de Janeiro... Eu fiz a mesma coisa. Fez? Eu fiz a mesma coisa, só que eu saí daqui de São Paulo, porque no Rio de Janeiro não tinha crack. Isso. No Rio de Janeiro não tinha crack. Perdão, DVD. Imagina. Perdão. Mas o Rafael, ele quase não tem experiência com mídia. Aí, assim, aí eu saí de São Paulo. Cara, tira mais de 1000 fotos por dia. Aqui em São Paulo tinha o crack, no Rio não tinha. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Não tinha um crack. O que aconteceu? Voltei pra cocaína. Fuga geográfica. Então não adiantou, não adiantou. Né? E aí, Sandrinho, me conta que eu quero saber o final dessa história pra gente ir aí nisso, aqui. aí nisso, tem um monte de perguntas. Aí nisso eu fugi do micro-ondas, né? O micro-ondas, explica pra galera o que é o micro-ondas. É no alto do morro. No alto do morro, levam você pra lá, coloca você no meio dos pneus, né? Pra você não sair. Você fica com um pneu em cima do outro e jogam gasolina e colocam fogo. Isso acontece quando a pessoa está numa encrenca muito grande com os traficantes. Eles arrumam uma forma de arrumar motivo para te levar para o micro-ondas. Eu estava indo para o micro-ondas, eu consegui fazer essa manobra, fugir numa Kombi. E é tão insano esse consumo de drogas que eu fugi do micro-ondas numa Kombi. Eu me lembro que eu cheguei na Kombi e falei assim, eu quero uma vaga. Ele falou assim, eu vou para tal lugar. Eu falei, é para lá que eu vou. Só tem uma vaga. Eu falei, é minha. Se eu não tivesse essa vaga na Kombi, eu não estaria aqui contando essa história. Aí eu fiquei com síndrome de pânico, porque eu achei que o cara estava me seguindo. Então eu fiquei 3 dias na janela, sem conseguir dormir, né? Mas consegui fugir na Kombi. E... Cara, mas o engraçado de tudo, que não tem nada de engraçado, a gente fala engraçado, mas o interessante de tudo é que depois que eu fugi do micro-ondas, eu queria voltar para lá para pegar mais droga. No mesmo morro, no mesmo morro. E minha mãe que me fez, conversando comigo, fez eu dormir, me ninou. Cara, e eu dormi, cara. Eu tomei um sonífero, que pode ter sido Deus, poder superior. Porque se eu volto lá, o cara vai falar, bonito, né? Olha quem voltou, olha que alegria. Fujão, né? O Sandro, terapeuta torradinho. A gente tava te esperando, Sandro. É como que é a doença da insanidade, né? Sim, você anda sempre na beira do precipício, né? E aí, depois disso, eu já estava com o pé na cova, né? Praticamente uma caveira, né? Eu até falei isso no podcast do Rafael. As pessoas olhavam para mim, eu achava que estavam me admirando, mas estavam com pena de mim, né? Que eu estava uma caveira, mas achando que estava bem, né? É uma disfunção cognitiva. Aí depois disso eu falei assim, cara, desde os 33 anos tentando, nada. 3 overdoses, nada. Fugi do micro-ondas, nada. Aí eu olhei, cara,
Minha mãe morava no 7º andar, olhei para baixo e vou pular. Nossa, cara, que loucura. Vou me suicidar, porque aí já resolve tudo, entendeu? Na minha cabeça, eu sei que suicídio não resolve. Eu deixei aquela ideia do suicídio beirar ali minha mente, né? Aí eu comecei a olhar para baixo, só que eu vi muitas árvores. Eu falei, cara, eu vou pular, eu não vou morrer, eu vou ficar na cadeira e vou me arrebentar todo. E aí vai ficar pior do que a encomenda. Aí eu não pulei. Depois eu fui saber pelo CVV, que é o Centro de Valor à Vida, 188, quem precisar de ajuda, questão de suicídio, é só ligar, é gratuito. E é anonimato, né? Total, ninguém vai falar nada. É 188, CVV. Eu liguei para o CVV, depois disso que eu passei, e o pessoal falou que até o 7º andar, geralmente a galera não pula, pela dúvida. Olha que interessante, cara. A pessoa tem dúvida que vai morrer e não pula. Do 8 para cima, que pula. Eu falei, pô, então tudo dá certo, cara. Pô, se eu tivesse no 10º, eu tinha pulado. Aí eu falei assim, pô, não, beleza. Aí nisso eu desisti. Aí eu fui pro espelho, que hoje eu sei que tem uma técnica do espelho também, né? Fui no espelho e tive esse teste comigo, esse olho no olho comigo. Falei, você quer viver ou você quer morrer, meu irmão? Aí eu tentava me manipular, né? Eu tentava fugir de mim mesmo, mas eu mesmo me enquadrava. Você quer viver ou você quer morrer? Aí eu falei, não, eu quero viver. Dali, o sucesso é uma decisão. Faz 14 anos e eu tomei uma decisão. Viva quem viver, morra quem morrer, que eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta. Nunca pensei em ser terapeuta. Só decidi ficar sóbrio. Aí eu parei com tudo, inclusive com o cigarro, que foi o mais difícil de tudo. É a pior droga, né? O cigarro foi o mais difícil. A cocaína, o crack, a maconha, o álcool, foi tudo mais fácil que o cigarro. O cigarro eu tive que chorar, cara. Lágrimas de sangue. Ô, Sandro, quando você decidiu parar, você buscou algum tipo de ajuda? Você buscou um Sandro? Ou não tinha? Não, a minha mãe, na verdade, o que me fez tomar essa decisão, que o sucesso é uma decisão, foi uma pergunta da minha mãe. Então, você que é mãe que está do outro lado aí, que quer ajudar seu filho, não é na força, de repente, é no jeito, né? Fazer essa manobra emocional. Minha mãe foi cirúrgica. Minha mãe me viu assim, definhando na cama, chorando, igual um rato, se contorcendo. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, deu até aquela paradinha assim para respirar, falou, filho, o que você perde de tentar mudar de vida? Essa pergunta dela, que foi assim o que me fez... Eu levantei da cama na hora e falei, eu vou tentar. Ali me deu uma dose de esperança, né? Que eu costumo, né, criar esse podcast, uma dose de esperança. Ali foi que eu levantei e falei, mãe, eu quero ajuda. Aí o que eu fiz? Fiquei sauna, praia, eu ia para a igreja, eu ia para budista, eu ia para todos os lugares que minha mãe me levava. E minha mãe, na época, a gente não tinha carro, e chovia muito no Rio de Janeiro, e a gente pegava ônibus. Aí, depois de um tempo, a minha mãe falou assim, Sandro, teve dias que as minhas pernas doíam tanto, mas eu chorava e falava, é pelo meu filho, eu vou. Então, minha mãe, com dor na perna, pegava ônibus comigo debaixo de chuva para me manter a sobriedade, para me levar para uma praia, para me levar para uma igreja, para me levar para um centro budista, enfim, para me levar nos encontros assim de pessoas para recuperação. Então, minha mãe sofreu antes e depois, né? E hoje ela está vivendo, né, a melhor fase da vida dela. Que bom, cara. Né? Que bom. Um beijo.